Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua participação, pelo seu like, pelo comentário que você deixa, pelos vídeos que você compartilha. Você ajuda muito o canal Voz das Nações. E dá uma olhadinha aí, se porventura você não é inscrito no canal, se inscreva, porque você vai estar ajudando muito o canal Voz das Nações. E hoje é um tema bombástico. Hoje, meu querido, eu vou te falar o seguinte: pega uma cadeira, assenta, tá bom? Toma o vosso assento, se assenta. Senta aí. Senta na cama, na cadeira, no chão e passe o cinto de segurança. Porque, meu irmão, hoje o tema, como diz alguns amigos meus, é do babado. Queridos, deixa eu te falar. Entre tantas outras coisas que eu vejo os pregadores da graça ensinando que não tem fundamento, hoje eu vou trazer uma destas coisas que eu vejo de vez em quando tem um pregador da graça usando este versículo para ensinar uma situação que não tem pé, não tem cabeça, não tem fundamento, é uma grande heresia. Queridos, o que esses pregadores da graça ensinam, talvez dá para aproveitar uns 60%. Talvez. Tem que analisar ainda, porque eu acho que em alguns casos nem isso. Infelizmente, os pregadores da graça se tornou a mesma coisa do sistema religioso. Criam situações, criam coisas absurdas para ensinar. Parece que eles ficam sem nada para ensinar. Aí fala, não, vem algo na cabeça e traz como revelação. Eu recebi uma revelação do céu, é revelação. Qual a revelação, pregador? É o seguinte, que o boi não é boi, é cavalo. E o cavalo não é cavalo, é boi. E vai seguindo assim. Meu irmão, vá, pelo amor de Deus. São coisas que nem em Júpiter tem. E este aí é um dos versículos. Olha só o versículo que de vez em quando, um pregador prega e para criar uma grande heresia. Jó, número 38 e o verso 21 diz assim: de certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Vou ler de novo. De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Meus irmãos, os pregadores da graça pegam este versículo para dizer o seguinte, para afirmar que quando Deus criou o mundo, Jó já era nascido. Jó já era nascido quando Deus criou o mundo. Primeira coisa que eu quero dizer é que o versículo não está afirmando isso, meu irmão. O versículo não está dizendo isso nem de perto. Não gosto de fazer vídeos longos. Você vai pegar o capítulo ou o número, que é melhor, mais bem colocado, número 38 de Jó, e vai ler. Leia todo este número, vou falar capítulo para você entender, todo este capítulo que você vai entender o versículo 21. Eu aqui só vou dar uma luz para você rapidamente, para você não cair no conto do vigário, para você não cair nessa mais uma heresia que os pregadores da graça estão ensinando. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Quando Deus diz isso para Jó, na verdade, ele está retrucando Jó. Na verdade, ele está colocando Jó no seu devido lugar. Se você for ler, por exemplo, o número 38, o versículo, quer ver? O versículo 4, por exemplo, o verso 4.
Diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Deus está falando assim: ô Jó, quando eu formei a terra, você que está aí pensando que é alguma coisa, onde você estava? Olha só, onde você estava? É um jeito e uma linguagem de dizer para ele: Jó, você nem pó você era, meu irmão. No caso, Deus falando para Jó, nem pó você era, rapaz. O meu irmão não, porque né, Deus é o Pai. Mas e aí? Este versículo, esse verso não está dizendo que Jó já existia, meu irmão. É como você. Por exemplo, uma pessoa de 80 anos, um profissional de 80 anos, um pedreiro de 80 anos. Aí chega um pedreiro de 30 anos, querendo dar opinião, palpite. Aí ele pega e fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu aprendi a profissão de pedreiro, você estava onde? Quem era você? Me responde qual eram os fundamentos de quando iniciou a obra, o conceito de pedreiro dentro desse nosso diálogo. Me fala aí. É a mesma coisa, é porque a pessoa é experiente e o outro nem nascido era, quer dar palpite. Meu irmão, olha só, aí se você ler, por exemplo, aí você lê o versículo 21, de certo tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Aí se você lê o versículo 24, onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Ou seja, você era nascido, não era, Jó? Você já existia, né? Então você existia, grandes seus dias são eternos, Jó. Você é o cara, Jó. Você é o cara, você já existia. Então, responde para mim, onde está o caminho em que se reparte a luz? Você já existia. Então quando eu criei, você estava vendo. E começa a fazer perguntas para Jó, para mostrar para Jó que Jó não era ninguém, não era nada nesse aspecto de saber. Porque quando Deus criou os céus e a terra, meu irmão, pelo amor de Deus, Jó não era nada, porque não existia, meu irmão. Este é o linguajar que Deus está usando para Jó. Se você ler a linguagem, a tradução nova, tradução na linguagem de hoje, a NTLH, olha só, o verso 38, aí você vai ler o verso 4. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explica isso. Tá dando para você entender? O versículo 21, que os pregadores da graça cria uma aberração. Versículo 21, sim, você deve saber, pois é bem idoso, e já havia nascido quando o mundo foi criado. Não é isso, Jó? Aí, se você ler o versículo 24, você já esteve no lugar onde nasce o sol? Ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Aí as perguntas, se você ler os versos, a pergunta: como que nasceu isso? Como que se dá isso? Porque Jó não sabia, Jó era meramente humano. Deus não está tratando aqui com o espírito de Jó. Eu não estou falando aqui que o espírito de Jó não foi criado nos céus para vir para a terra. Não estou dizendo isso. Porém, não quer dizer que o espírito de Jó já existia quando Deus criou os céus e a terra, meu irmão. Todos o espírito, vou falar numa linguagem mais assim, mais mineira, mais popular. Os espíritos, eles foram criados no céu, sim, mas quando foi, ninguém sabe, meu irmão. Ninguém sabe. Esse negócio de... Porque eles dizem, os pregadores da graça, dizem que Jó já existia quando Deus criou os céus e a terra. Este verso não está dizendo isso, meu irmão. Pelo amor de Deus.
Não está dizendo isso. Que o nosso espírito, o espírito do homem, é produzido antes da carne. Né? Vamos dizer assim, produzido antes. Aí o espírito vem e é revestido de carne lá no útero da sua mãe, no ventre lá. Sim, mas quando esse espírito é criado, não tem ninguém para dizer que esse espírito é criado eterno, que já existia 200 anos antes de vir para a Terra e que já tem 1 milhão de anos, 500 trilhões de anos o espírito de Jó. Ninguém pode dizer isso, porque o texto que os pregadores da graça usam é totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário, meu irmão. Está dizendo, é como Deus dizendo para ele assim, ó Jó, você nem existia quando eu criei os céus e a terra. Onde está a sua inteligência? Se você pensa que existia, como que foi feito isso? E Jó fica sem resposta. Aí se você continuar lendo, porque é o contexto que explica o texto, se você continuar lendo, aí você vai ler o número 42, por exemplo, que é o capítulo 42 para você entender. Número 42, aí Jó vai pegar e vai reconhecer a sua verdadeira posição. Reconhecer que Deus é Deus. Reconhecer que Deus é soberano, que o homem tem que ficar no seu lugar. Não pode ser igual aqueles lá de Ezequiel 38 ou 28. Igual aqueles lá de Isaías, que queria parecer com Deus. Não era assim? Ou você já esqueceu? Aqueles que os pregadores dizem, do sistema religioso falam que é o anjo caído do céu, que na verdade era o rei da Babilônia, rei de sei lá na onde também. Deixa eu ver aqui. Vou conferir aqui. Vou conferir aqui para nós não errarmos, tá? Igualzinho aqueles reis. Aqueles reis. E aí, irmãos? Será? A questão que eu pergunto é o seguinte. Será onde que os pregadores da graça estão com as ideias para fazer uma aberração dessa, cometer que é o Ezequiel 28, tá? O rei de Tiro. Há um tempo atrás, um dos maiores pregadores da graça, que tem um canal grandão, um pregador que traz muitas pessoas alienadas a ele falou que antes de 70, uma pessoa que morria, o espírito da pessoa ficava aprisionada dentro do túmulo, do sepulcro, lá do cemitério. A alma, o espírito ficava lá, aprisionada lá. Nem em Marte. Como que pode... Eu nem sei que palavra da... Tá igualzinho que o pregador lá da África, que eu acho que é da África, né? O rapazinho lá que deu loucura. Eu nem assisto, graças a Deus não assisto mais. Deu loucura. E os pregadores da graça, a mesma coisa. Irmãos, heresia, mentira. Mais de 40% que eles ensinam é mentira. E uma das mentiras é Jó 38, verso 21. O verso não está dizendo... Olha as outras traduções, eu trouxe duas, mas olha as outras. Olha, para você ver. Jó 38, 21 não está dizendo que o espírito de Jó já existia quando Deus fez os céus e a terra. Pelo contrário, o texto está falando ao contrário. É Deus colocando Jó no seu lugar. É Deus dizendo assim, outras palavras, dizendo, quando eu criei os céus e a terra, você era balela, meu querido. E se você achar que não, me responda isso, me responda aquilo, me responda isso. Coisas que Jó não sabia porque ele não existia. Leia o contexto, só leia os versos antes e pós que você vai ver. Então, eu deixei aqui, né, só essa palavra, essa reflexão, para você alertar, meu irmão, que os pregadores da graça estão ensinando coisas que não existem nem na terra, nem no inferno, nem no céu. Não existe lugar nenhum.
é mentira, é heresia, estão de igualdade com o sistema religioso. Por exemplo, graças a Deus pelos pregadores da graça que abriu a nossa visão, beleza, mas eu não vou ser alienado a eles, porque agora estão levando, igual lá na roça fala, a vaca está indo pro brejo. Por exemplo, lá no sistema religioso, eu fiz cursos teológicos, no mínimo 2 cursos teológicos, durabilidade de 3 anos e meio. É lixo, é esterco, porém, existem muitas coisas a aproveitar. Foi lá que eu aprendi quantos livros a Bíblia tem, quantos capítulos, quantos versículos, como que foi dividido, a história por trás, em quanto tempo durou essa questão, e muitas coisas históricas boas. Mas quando vai falar de doutrinas, de profecias, é lixo, é mentira. A mesma coisa estão fazendo os pregadores da graça. Não estou dizendo que eu não respeito, não estou dizendo que eu não sigo, não estou dizendo que eu sou totalmente, 100% contra eles. Não, eu estou dizendo, meu irmão, que quase 50% é mentira, é heresia. Isso que eu estou dizendo. Na minha cidade, quando as pessoas chegam até mim e falam assim: fiquei sabendo que você está pregando o Evangelho da Graça, é verdade? Eu falei, sim, não o da internet. É o Evangelho da Graça, o Evangelho da... E glória a Deus por este livro, que os pregadores da graça tentam desfazê-lo 24 horas também, tá? Glória a Deus por esse livro, que eu não preciso ser alienado a ninguém. Ele é suficiente. Sei que teve alterações, sei que passou vários processos, sei de tudo isso, meu irmão. Porém, ele é suficiente para mim não ser alienado a um pregador da graça que é bonitão, tem um canalzão e que fala coisas, aos revelamentos de Júpiter. Não preciso disso e nem você precisa. Eu estou falando de uma heresia. Meu irmão, mas é tanta heresia. Eu dá vontade de fazer vômito quando eu ouço. E olha que eu não sou afiliado a nada para me defender. Por exemplo, uma pessoa de uma instituição tal, ele defende a sua instituição. Eu não. Eu só tenho isso aqui para me defender. É isso aqui. Não está de conformidade, eu não vou aceitar. Então, meu irmão, olha só. Jó 38 não afirma que o espírito de Jó existia antes que os céus e a terra fossem criados. Pelo contrário, está dizendo que Jó não existia, que nem poeira ele era. Será que é difícil entender? É só você ler. Pega o verso 21, leia. É verdade, o texto está afirmando, né? Tem até uma interrogação, tem até uma exclamação, tem até não sei qual é a sua tradução, né? Depende da sua tradução. Que legal, está afirmando, está afirmando. Leia em outra tradução, leia o contexto. Pelo contrário, está afirmando que Jó, coitado de Jó. Jó diante da presciência de Deus, do poder de Deus, quem era Jó? E Jó reconhece isso lá no capítulo, no número 42, ou capítulo 42. Meu irmão, vamos parar com essa patifaria. E o canal Vozes das Nações vai denunciar todas as mandingas que vinham por aí. Vamos denunciar, se você gostar ou não gostar, porque existem pessoas que assistem que são alienadas a eles, igualzinho uma pessoa do sistema religioso, alienado ao sistema e defende e fala que branco é preto e amarelo é rosa e fala que quadrado é redondo e cavalo é boi, defende isso. A mesma coisa tem no povo da graça. Não querem parar para olhar, meditar e pesquisar se aquilo é verdade ou é mentira. Mas a maioria do canal Vozes das Nações são pessoas top, não são alienadas. Aqui meu abraço, fui e até o próximo vídeo. Vou trazer vídeos bombásticos, meu irmão, para denunciar esse sistema chamado graça. Fui!